partir de agora, está no ar seu Jornal Vitrine, trazendo as principais notícias de Botucatu e região. Informações com transparência e credibilidade, para deixar você sempre bem informado. Acompanhe ao vivo pelas redes sociais, rádio e TV Vitrine e participe enviando comentários, sugestão ou denúncia, porque aqui a notícia tem voz e vez. Botucatu e toda a região ouve a Web Rádio Vitrine. A partir de agora, aqui na Rádio Vitrine, você fica bem informado com as principais notícias de Botucatu e região. Olá, muito bom dia, amigos da nossa Rádio e TV Vitrine. Quinta-feira, pessoal, dia 24 de abril, e nós já estamos ao vivo aqui em nosso estúdio para levar até vocês tudo que foi destaque e notícia na nossa cidade e na nossa região. Sejam todos muito bem-vindos, né? Participe da nossa edição, deixe seu comentário, compartilhe a nossa live com seus amigos, nos seus grupos, e nós teremos muito mais pessoas bem informadas. 11 horas 27 minutos aqui no estúdio, e eu agradeço mais uma vez a audiência, o carinho de todos vocês sempre junto comigo aqui. É sempre um grande prazer. Ontem, logo após o término da nossa edição, recebi várias mensagens, né, direto aqui no nosso WhatsApp, sempre aqui com a participação. Muitas vezes eu não consigo ver porque o pessoal só deixa um joinha, então deixa um comentário. Mas recebi várias mensagens aí dizendo, né, e em termos, agradecendo, porque a gente fala aqui. Mas é verdade, a minha opinião, pessoal, como eu sempre digo, a minha opinião aqui não reflete a mesma opinião de todos, é claro. Mas na maioria das vezes eu acerto. É a opinião de muita gente, principalmente em relação a essa bagunça que está no nosso país, em relação, né, a esse governo, quer dizer, desgoverno do qual o Brasil se encontra. Cada dia mais corrupção, cada dia mais e mais ladroeira, cada dia mais integrantes nestes grupos, dos quais só pretende levar o Brasil cada vez mais para baixo. Infelizmente, né? Muita gente aí tem cor partidária, tem sigla partidária, coisa que aqui eu não tenho. Eu torço para que o nosso país, o nosso Brasil, a minha cidade dê certo. É isso que eu torço aqui, para que tudo isso aconteça. Mas da forma que vem sendo conduzido esse país, por um monte de safados, sem vergonha, pilantra, ordinário que nós temos nesse país aqui, fica difícil. Algumas exceções. E eu gostaria de pedir encarecidamente a essas exceções desse pessoal, um monte de coisa sendo dito na internet sobre esse desfalque aí que aconteceu no INSS. A relação de vice-presidente, da onde sumiu todo o dinheiro, com quem está lá no poder. Infelizmente, esse pessoal que vem aí, vários deputados, várias pessoas aí, influentes, vamos se dizer assim, dentro do governo, vieram aí a postar um monte de mensagem. Mas não adianta de nada. Não adianta de nada, sabe? Porque seus deputados, senadores e um monte que está aí, vocês teriam que se organizar, fazer uma comissão e ir para cima desse pessoal aí. Só tem um lugar para que tenha que ser, né, atingido, que é os toga preta. Algumas exceções. Tem que ir lá para cima, tirar o poder dessa caneta. Né? Tudo que está sendo feito, o que o partido aí do sujeito faz, está tudo certo. Qualquer outra coisa está tudo errado. Vocês entenderam bem o que eu quis dizer. Infelizmente, tudo isso só acontece porque os ditos fazedores de lei nesse país aqui não tomam providência nenhuma. Então não adianta vir nas redes sociais
Porque vocês viram a palhaçada que foi ontem. Foram intimar o ex-presidente. Pessoal, eu canso de dizer e vou repetir. Eu não tenho partido político, não tenho cor partidária, não tenho preferência. Eu tenho preferência pelo país e por nossa cidade e pela nossa região. Mas uma intimação levada num hospital, onde a pessoa se encontra, acamada, entubada, é necessário isso? Ninguém vai tirar a caneta daquele sujeito. Ninguém vai pôr ordem dentro daquilo lá e falar para o sujeito, você para que aqui você não manda. Mas tem o apoio, né, de quem não devia ter todo esse apoio. Enquanto isso, estão formando aí, né, dezenas, centenas de pessoas para ir lá ver como foram, ver lá o enterro do Papa. Estão fazendo selfie nos pontos turísticos. É com o nosso dinheiro que está acontecendo isso. E ninguém se mexe. Eu não tenho poder. Acredito que na maioria aqui, de todos que estão comigo, também não tenham o poder de tomar uma decisão. Agora, quem tem esse poder, quem tem capacidade para se formar uma comissão, também não faz. Então, nós vamos continuar vendo essas barbaridades, essa ladroeira, cada dia mais pessoas do mesmo lado de lá, porque quanto mais pessoas do lado de lá eles colocarem, que eu digo do lado de lá porque é contra o povo. É contra o povo. Esse partido que está aí sendo defendido por esse sujeito tenha que mudar a sigla. Não é Partido dos Trabalhadores, não. Eu não concordo. Isso, para mim, não é Partido dos Trabalhadores. Porque se fosse, nós não estaríamos vendo tudo que a gente vem acompanhando no dia a dia. Cada dia mais porcaria, cada dia mais roubo, cada dia mais pessoas envolvidas em ladruagem, em falcatrua, em formação de quadrilha e por aí vai. Ou eu estou enganado no que eu estou dizendo aqui? Porque é lamentável a gente ter que acompanhar todos os dias, como eu sempre digo, eu levanto muito cedo e o que eu recebo enxurradas de informação aqui, as quais só vêm, né, trazendo desgraça para esse país. Se tira de lá, dá aí em comissão para parlamentar fazer PL e não sei o que lá, e rachadinha e tudo por aí. Enquanto estão tirando dinheiro da educação, da saúde, aí não tem verba, aí é bloqueado. Mas para pilantra, safado, formador de quadrilha tem dinheiro a hora que quer. E vocês vão ver a hora que chegar o ano que vem, gente. A hora que chegar o ano que vem que vai ser eleição desse pessoal aí. Vai ser enxurrada. Enxurrada. E enxurrada de dinheiro para que seja jogado tudo no lixo. Enquanto nós aqui não conseguimos mais comprar o nosso produto tradicional. O país sempre foi tradicional em café. Hoje nós pagamos o café mais caro do mundo. O brasileiro que levanta 5, 4, 3, hoje muita gente está passando 24 horas. Não tem o direito nem de tomar mais um café. Enquanto isso, a gente vê rios e rios de dinheiro sendo jogado no lixo com comitivas que saem desse país com gastos exorbitantes em combustível, em alimentação, em hospedagem em outros países aqui desse mundão, por uma curriola de sem vergonha que não tem nada que ir atrás. Só que, como eu disse, vem um monte aqui fazer um monte de... falar um monte de coisa nas internet, mas ninguém faz nada. Chega lá no plenário, desce o porrete, forma-se uma comissão daí e vai para cima. Se vocês não fizerem isso, não vai adiantar de nada. Lá atrás, bem lá atrás, teve um movimento parecido com esse do dia 8, que nunca se falou mais nada. Mas era lá, da turma de lá. Agora, com esse dia 8 aqui, virou uma bagunça esse país aqui. Né? Um sujeito aí pegou uma caneta aí e está fazendo o que quer desse país. Mandando, desmandando, prendendo e desprendendo quem quer. Quem quer. Mas não tem ninguém. Quem está lá dentro que pode nos ajudar, está pouco se lixando com a gente.
Ou eu estou enganado no que eu estou dizendo aqui? É lamentável. Recebi, então, ontem várias mensagens sobre o comentário que eu tinha feito. Agradeço a vocês. Mande mesmo aqui a sua opinião, né, sobre essas falcatruas que está acontecendo. De todas que eu recebo, não tem uma que é a favor. Eu só conheço 2 pessoas aqui, né, que me frequentam, que é a favor deles. E eu também eu respeito a opinião deles. Respeito a opinião deles. Se eles acham que o governo, para eles, está sendo ótimo, quem sou eu para dizer o contrário? Eles devem estar muito bem, porque café no preço que está, gasolina no preço que está, e tudo que, né? Carne, arroz, feijão, para eles está bom o governo assim, então quem sou eu? Devem ganhar muito. Né? Coisa que eu não ganho, e acredito que a maioria também não tem todo esse poder aí de ganhar o que tem. Não é verdade? Então tá dito aí. Muito bom dia, minha querida Jaque. Minha querida Jaque tá mandando um bom dia com alegria sempre. Minha grande amiga, minha irmã Fátima Longo. Bom dia, irmão querido. Bom dia, querida. Seja bem-vinda. Mas não é verdade o que eu estou dizendo aqui? Porque é lamentável. O Alberto Pereira também já mandou aqui, né? O Betão está aqui no nosso Instagram também. Bom dia, Beto, seja bem-vindo, né? Bacana. Mas não é verdade que eu estou dizendo? Cada dia eu fico mais enojado com isso que eu vejo aí. E vem aí a público, sabe, se vangloriar de coisas que infelizmente não acontecem. E ontem acabou com o resto do dia, quando veio aí, ontem de manhã, quando veio aí o roubo no INSS. Nós, brasileiros, simples seres humanos, recebemos uma mixaria de aposentadoria depois de 40, 45 anos de serviço. Enquanto um sujeito salafrário, sem vergonha, desonesto, pilantra, recebe milhões e consegue ainda continuar tirando o dinheiro do povo. Cada dia mais. Cada dia mais. Ou eu estou enganado? 11h38. Vamos dar início então, já falei demais pro meu tamanho. Vamos dar início à nossa edição desta quinta-feira, vendo o que vem em destaque hoje, nesta quinta-feira do dia 24. Botucatu terá novo plantio de mudas, né? Neste sábado, dia 26. Botucatu Futsal joga em casa na sexta-feira pela Copa da Liga Paulista. Projeto de reestruturação de servidores da Câmara é aprovado pelos vereadores de Botucatu. Fraude no INSS. Saiba se você foi vítima e como conseguir o dinheiro de volta. Entidades envolvidas em operação no INSS têm elos com Centrão e PT. Bolsonaro foi citado no leito em um hospital. Pinacoteca traz à exposição a história dos motociclos no Brasil. Você sabe qual é a agenda de nebulização aqui em Botucatu de ontem até o dia 28? Fique aqui e vai ficar sabendo. Botucatu recebe mais de 69 milhões em repasses estaduais até o mês de abril deste ano. Botucatu é destaque nacional por ações de prevenção a afogamentos. Dia Nacional da Libras. NAP atua na inclusão da comunidade surda em Botucatu. Tudo isso, a partir de agora, está entrando no ar o seu Jornal JV, o seu Jornal Vitrine. E eu sou o Valério Moreto e vou levar todas essas informações a todos vocês. Então participe aqui. Olha, minha querida Jaque Oliveira, manda um abraço para Neuza. Está junto com o tio Jairo. Ô Neuza, um abraço a Neuza, um abraço ao meu querido tio Jairo, né? Muito obrigado aí ao carinho
e a audiência de vocês aí, sejam sempre muito bem-vindos. Saudade do senhor, hein, tio? Né? Precisamos se encontrar aí. 11h41 aqui no estúdio. E dando início, então, vamos ver quais foram os destaques na polícia. Vamos lá. Acusados de latrocínio são presos em Botucatu após alerta da muralha virtual. As forças de segurança de Botucatu prenderam na tarde desta quarta-feira 4 pessoas acusadas de latrocínio no Paraná. A vítima foi um taxista de 70 anos de Cambé, Paraná, e o crime ocorreu na terça-feira, dia 22. Ocorre que os acusados vieram até Botucatu com um veículo roubado e foram flagrados pelas câmeras da muralha virtual. Após alerta, os GCMs da Ronda por motos conseguiram abordar os elementos na Vila Paulista, mais precisamente na rua Doutor Jaguaribe. Dentro do veículo estavam 3 homens e uma mulher. Os indivíduos confessaram que sequestraram a vítima no Paraná, roubaram seus pertences e espancaram até a morte, jogando o corpo em uma área de mata. Disseram ainda que venderiam o carro em Sorocaba. Os elementos foram levados até a Polícia Civil, onde foi ratificado o flagrante. Os fatos foram passados para a Polícia Paranaense para a elucidação do caso de latrocínio. Pessoal, dá até raiva você dá uma notícia dessa. Você viu a confissão do sujeito? Nós roubamos, pegamos todos os pertences e matamos. Simples assim. Simples assim. Porque esse pessoal aqui deve estar acompanhando todos os dias o cenário nacional desse Brasilzão aqui, desse cenário mundial, né? Principalmente no nosso país, onde nós não temos mais lei nenhuma. Tem lei sim para eles, agora tem leis. Porque a hora que eles chegarem lá no Paraná, já vai ter uns 40 na porta da delegacia para ver se eles não apanharam, se essa confissão foi de livre e espontânea vontade, né? E tudo mais, se vai ter cama, se vai ter coberta, se ele vai ter café da manhã, almoço, janta, direito à saidinha, né? Progressão de pena e por aí vai. Que palhaçada isso aqui, hein? E ninguém faz nada. Cada dia mais, esses relatos aqui, né? Me deixa cada dia mais passado, vamos dizer, eu ia usar um palavrão aqui, mas não vou. Me deixa mais passado com essas leis que nós temos aqui. Tenho dó de juiz, de promotor, que estudam tanto para levar na risca. E são obrigados, porque tem caneta lá de cima, tem faltando, né? Vocês sabem o quê? Lá de cima que manda preso, não, né? Trata bem os meninos aí. Cambada de ordinário, safado, queria ver se acontecesse o que aconteceu aqui com um dos pais, de um daqueles canalhas lá, para ver se ia ficar impune. O sujeito lá de cima, do toga lá, um dia num aeroporto aí falaram alguma coisinha, nossa, ele mandou quase crucificar a família da pessoa que falou. Eu queria ver se fosse, né? Se tivesse roubado a família dele, se tivesse sequestrado, tivesse matado alguém da família dele, se iria ficar da mesma forma. Mas vamos deixar para lá. 11h45. Um homem fica ferido ao ser arrastado por um veículo aqui no centro de Botucatu. Segundo relatos da Guarda Civil Municipal, foi acionada por moradores na tarde desta quarta-feira, após denúncia de que um indivíduo dirigia de forma suspeita uma caminhonete cinza na rua João Passos, aqui no centro, aparentemente sob efeito de álcool. O veículo passou a ser monitorado pela muralha virtual e também por uma viatura que fazia patrulhamento na região comercial. Ao se aproximar da escola Rafael de Moura Campos, ainda na João Passos,
o sistema identificou a caminhonete em alta velocidade. Um homem que seria conhecido do motorista tentou interpelar o veículo, se pendurando na janela. Esse cara é louco, hein? Na tentativa de retirar a chave do contato, segundo a GCM. Mas, porém, o homem foi arrastado por mais de um quarteirão. A caminhonete acabou colidindo em um imóvel logo após a esquina da escola, invadindo um recuo de estacionamento em frente a um escritório de advocacia. O homem que tentava impedir o avanço do veículo foi atropelado, sofrendo ferimentos na cabeça. Ele foi socorrido consciente pelo Corpo de Bombeiros. O condutor da caminhonete foi detido e levado ao pronto-socorro adulto e depois foi encaminhado à delegacia para os procedimentos legais. A área foi isolada e a perícia foi acionada no local. Lamentável, hein? Esse amigo aí, a gente sabe, né, que muitas vezes a gente pode fazer até uns absurdos, cometer até uns absurdos por amigos aí. Mas olha aí, olha o resultado. Olha o que ele ganhou aí. Mas tá bom, vai. Aqui, ó. O Beto mandou aqui. É duro de ler nesse Instagram, hein? Ô família desgraçada. E o irmão de 9 dedos. Copiando o irmão que tá no poder. Até quando seremos explorados por essa Trump? É verdade não, Betão? É uma formação de quadrilha fantástica aí, não? Tem em tudo quanto é meio, tem ramificação para tudo quanto é lado, não? Brincadeira isso. Beleza, Betão? Obrigado aqui pela sua participação. 11h48. Olha que bacana esse projeto. Botucatu terá um novo plantio de mudas neste sábado. A Prefeitura de Botucatu, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, estará realizando neste sábado uma nova ação de plantio de mudas. A ação é aberta a toda a população como parte da gestão participativa do Programa de Arborização Urbana, abre aspas, Botucatu Cidade Viva. A ação começa às 9 horas e o ponto de encontro será na praça em frente à Avenida Universitária, no Jardim Paraíso. Esse plantio contará com o apoio do Grupo Arboricatu, projeto de extensão universitária vinculado à Faculdade de Ciências Agronômicas, a FCA Unesp. Este programa de arborização urbana é organizado e planejado pela Secretaria do Meio Ambiente e com a parceria da FCA. Além de arborizar a nossa cidade, o programa Botucatu Cidade Viva tem como finalidade proporcionar qualidade de vida, saúde no meio ambiente e a sustentabilidade da cidade, assim melhorando a qualidade do ar, proporcionando sombra, além dos benefícios para o meio ambiente, como a mitigação às mudanças climáticas, aumento da biodiversidade e o fornecimento de abrigo e alimento aos animais. É muito bacana esse projeto, né? E a gente vem acompanhando de perto sempre isso aí, mas tem que fazer o seguinte, pessoal. Tem muitas árvores em nossa cidade que vocês têm que verificar. Muitas delas, infelizmente, já estão condenadas. Então seria muito, né? Seria muito melhor antecipar isso, ao invés de esperar dar uma chuva, um vento, como sempre ocorre. Deu vento, deu chuva, derruba um monte. Então, conforme vai se plantando, vai se verificando se tem algumas que já passou do limite de serem condenadas. Infelizmente. Mas todo mundo tem um tempo, né? E as árvores também têm um tempo de vida. Então, teria que ser bem feito esse programa e verificado, para que assim, quando acontece esses temporais, essas ventanias, a cidade não sofra, né, com quedas de árvores aí, estragando fio de eletricidade, deixando o povo sem energia. É isso que precisava também ser bem verificado, não é verdade? 11h51. Vamos falar de esporte.
Botucatu Futsal joga em casa nesta sexta-feira pela Copa da Liga Paulista. Será nesta sexta-feira, amanhã, que o Botucatu Futsal entra em quadra para mais um desafio na Liga Paulista. Desta vez, o adversário será a forte equipe do Brutus de Limeira, quarta colocada do torneio. A partida será realizada no ginásio paralímpico a partir das 19 horas. Já que Botucatu, o time de Botucatu, vem de um resultado negativo fora de casa. Foi na última sexta-feira, dia 18, que perdeu para o Mogi das Cruzes por 4-2. A equipe botucatuense ocupa agora a sexta posição na tabela com 4 pontos. Barão de Mauá e Pinda Futsal lideram com 10 pontos cada. Então tá aí, né? Tem jogo aí, quem gosta, tá convidado a assistir aí. Que bacana, olha quanta gente conectada aqui, Virgem Maria. Bacana demais, fico muito agradecido demais aqui pela presença. Vamos ver se tem mais algum comentário aqui. Muito bom dia, meu querido Rogerinho Botumuque. Ô, grande irmão, tá aqui, bom dia. Bastante gente aqui, tem mais pessoas aqui conectado. Tio Jairo, a Neuza, olha aí. Um abraço também a todos vocês que estão aqui, só de coruja, né? Só curtindo o nosso jornal aqui. Sejam sempre muito bem-vindos. 11h52. Projeto de reestruturação de servidores da Câmara Municipal foi aprovado pelos vereadores aqui em Botucatu. Foi na noite desta terça-feira que a Câmara Municipal promoveu uma sessão ordinária seguida de uma sessão extraordinária. Ao todo, foram aprovados 6 projetos, 4 de autoria do Executivo e 2 da própria mesa diretora. Em uma sessão ordinária foram apreciados e aprovados pelos vereadores os textos de reestruturação administrativa da Câmara. A primeira proposta tratou sobre uma política remuneratória no contexto da reorganização administrativa. Abre aspas. O objetivo é promover uma estrutura mais eficiente, condizente com as necessidades do legislativo, garantindo a valorização dos servidores e a modernização da gestão pública, bem como reajustes nos vencimentos dos funcionários, diz o texto da assessoria de imprensa. Apenas o vereador Abelardo votou contra a matéria, justificando que alguns pontos do projeto deveriam ser votados separadamente. Já no segundo projeto, autorizou uma reestruturação organizacional e administrativa do Legislativo, estabelecendo novas diretrizes para o funcionamento dos setores internos da Câmara, assim como um plano de carreira para os servidores legislativos. O texto foi aprovado, mas também com voto contrário do vereador Abelardo. Ele não aceitou nenhum dos 2 projetos. Ainda durante a plenária, os parlamentares aprovaram e deferiram 22 requerimentos, 3 moções, 4 indicações e 3 votos de pesar. Já na fase do grande expediente, os vereadores subiram em tribuna e fizeram pronunciamentos sobre diversos temas do interesse da comunidade. A partir da nova lei, a Câmara de Botucatu passa a ter novos cargos de provimento por meio de recursos públicos e o mais novo cargo é de chefe de gabinete. Soma-se ao quadro outros 3 cargos de livre nomeação, ou seja, indicação do presidente da casa, que já existia na estrutura antiga. E sabe quais são os outros? São eles: assessor legislativo, assessor parlamentar. Os salários dessas funções comissionadas variam entre R$ 5.145 e R$ 5.680 para uma carga horária de 30 horas semanais. Então tem um monte de coisa que está sendo dita aí, a gente depois vai trazer na íntegra, né, para todos vocês. Só que tem que acompanhar aí as coisas, né,
essas modernizações, não é verdade? Então a gente sempre fica atento aqui para poder levar todas essas informações para vocês. Muito obrigado à assessoria da Câmara Municipal, também nos enviando aqui todos os acontecimentos na Câmara Municipal. Beleza? Olha aí. Tá subindo matéria aqui, pessoal. Às vezes eu fico esperando um pouquinho para ver. Tem que dar uma de correr o olho aqui para ver se não dá nenhum problema aqui, se não chega nenhuma fake news aqui. Muito bom dia, meu querido professor Valmir Augusto, está conectado aqui também. Seja sempre muito bem-vindo, muito obrigado aí ao carinho e à audiência aqui. Seja sempre muito bem-vindo. Vamos lá, vamos em frente, tem mais notícia. 11h57. Por falar em corrupção, em bandidagem, formação de quadrilha, né? E a fraude no INSS? Se você foi vítima, você sabe como conseguir ver? Não. Então eu vou te dar dica. Fica aqui. Essa matéria é da CNN de São Paulo. Aposentados e pensionistas do INSS podem solicitar o extrato de seus pagamentos e identificar descontos associativos realizados sem autorização. Para aquele bando lá que roubou tudo, esses 6,3 bilhões. Dos 7,6 milhões de aposentados e pensionistas que têm desconto no pagamento, o INSS diz ter recebido reclamações de mais de 1.200.000 aposentados e pensionistas sobre descontos indevidos. É isso que mantinha lá o irmão do sujeito lá. Na manhã dessa quarta-feira, a Controladoria Geral da União e a Polícia Federal deflagraram uma operação contra o Esquema Nacional de Descontos Associativos não autorizados em aposentadorias e pensões do INSS. E para que você possa verificar, né, você vai fazer o seguinte: para consultar descontos realizados no benefício, é necessário possuir uma conta no portal gov.br e acessar o extrato de pagamento por meio do aplicativo ou site Meu INSS. Ô, falação, hein? No extrato constam todos os valores descontados do benefício, sejam referentes a mensalidades associativas ou a crédito consignado. Então, é o passo a passo para você fazer a consulta. Você acessa o aplicativo ou o site Meu INSS. Você faz o login com o seu CPF e a senha do gov.br. Na tela inicial, você vai selecionar a opção Extrato de Benefício. Na sequência, clique sobre o número do benefício desejado, o mês que aparecer ali para você. O extrato será exibido com o valor do benefício e os descontos aplicados, se houver, se você recebeu. O primeiro passo para identificar um pagamento não autorizado é emitir o extrato do pagamento concedido pelo INSS ao aposentado ou pensionista. É possível emitir o histórico de transações por meio do site do Instituto, do aplicativo ou em agências bancárias. Se você não tem o aplicativo, não sabe como mexer, vai na agência. Então, para que você possa ver esse extrato, você acessa o aplicativo Meu INSS ou o site do Instituto. Informa seu CPF e a senha do GOV. Seleciona a opção Extrato de Contribuição e o extrato será exibido na tela. Clique no botão Mensalidade Associativa, caso haja. Estão dizendo aqui que será devolvido esses descontos, vamos dizer assim. Vocês acreditam? Eu duvido muito. Quando você tem para pagar para esse governo imundo aí, você tem que pagar na hora, senão você é bloqueado de tudo. Mas quando é eles que tem que te pagar, você esquece. Você não recebe nunca.
É protesto em cima e vai alongando. Fica devendo pro governo pra você ver, você não vai receber nada. Né? Mas você ficar devendo pra isso, tem que pagar na hora. Cambada de salafrário. 12h01. Entidades envolvidas em operação, hoje só tinha isso também, hein? Do INSS tem elos com o Centrão e o PT. É como eu disse, esse PT aqui, essa sigla, pra mim, teria que ser mudada. Esse governo que atua da forma que atua aqui, usar essa sigla, Partido dos Trabalhadores, isso não é condizente com o povo, não. Teria que mudar. Põe qualquer outra. Eu até daria uma sugestão da sigla, mas vou ficar quieto. Matéria de Caio Junqueira. 2 das entidades que foram alvo de mandados de busca e apreensão em investigações de fraudes bilionárias em pagamentos do INSS têm ligações com o Centrão. Caso da Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais, o CONAFER. E com o PT, caso da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, o CONTAG. A de atuação mais agressiva, segundo fontes do INSS, relataram à CNN, é o CONAFER, o principal elo da associação do governo, do sujeito aí, né, dos 9. Foi André Fidelis, diretor de benefícios do INSS até julho de 2024. Ele foi exonerado do cargo após uma série de reportagens do portal Metrópolis abordar esquemas fraudulentos de descontos sobre os vencimentos de aposentados. Fidelis era quem assinava parcerias com associações e sindicatos para que eles oferecessem serviços aos aposentados, em troca dos quais os descontos eram aplicados. O resultado foi uma explosão no número de filiados e de faturamento do CONAFER, o que levou o INSS a fazer um termo de ajustamento de conduta, um TAC, com essa entidade para que fossem revalidados os descontos. Por isso, a avaliação interna do INSS é de que a operação desta quarta-feira, que envolveu a Controladoria Geral da União, a CGU e a Polícia Federal, era uma questão de tempo. O esquema, segundo essas fontes, existia há anos e foi alvo de tentativas recorrentes de correção, tanto na atuação da gestão do Instituto, quanto em administrações passadas. Funcionários do INSS relataram à CNN que Fidelis se gabava de dizer que não respondia ao presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, que pediu demissão do cargo após a operação e a cuja saída já havia sido decidida pelo próprio sujeito aí de cima aí. Stefanuto é considerado no meio um técnico sério e com domínio dos assuntos do órgão, o que explicaria a tentativa do ministro do Trabalho, Carlos Lupe, em mantê-lo no posto. Pessoal, se esse sujeito já pediu, ou o sujeito lá pediu para afastar ele do cargo, eu quero ver ele na cadeia. Eu não quero ver ele afastado do cargo, porque tudo que é do lado desse pessoal aí é afastado, é encostado. É que nem o senhor Cabral lá e um monte que tem aí, Renan Calheiros e o raio que o parta, tinha mais de não sei quantos mil processos aí, estão tudo de ficha limpa. Agora esse aqui é mais um, só porque é do lado do governo lá, só porque é parceiro desses caras aí, em toda essa maracutaia, ele é afastado e não tem cadeia. Cadeia é para trabalhador, né? Que nem eu sempre digo aqui, né? E para esse ladrão, safado, corrupto, formador de quadrilha, não vai ter cadeia. Nesse país não tem cadeia para vagabundo. Nesse país tem cadeia para trabalhador. Nesse país tem processo para gente do bem. Aí aqui vem aqui ainda dizer que o sujeito lá, o sujeito aí que toma conta aí de toda essa
safadeza total nesse país aqui, diz que é melhor afastá-lo, porque senão vai dar problema. Claro que vai dar problema. Vocês lesaram milhões e milhões de trabalhadores, né? Recebendo uma miséria dessa aposentadoria aqui, e agora acham melhor afastar. Sabe aonde você tem que afastar, sujeito? Aonde, no mesmo lugar para onde você foi. Tem que ir para cadeia. Mas fica lá. Não adianta nada ir para cadeia e depois colocar na rua. Esse daqui e a quadrilha dele lá dentro, em todo esse roubo desses coitados aqui, vocês tinham que ir para cadeia e não saem mais. Como eu sempre digo, o dinheiro seu é no bolso direito e o de quem deve ser pago é no bolso esquerdo. Vocês não sabem qual bolso é de quem. Vocês misturam, a única vantagem que vocês querem é o dinheiro no bolso seus. Fora isso, não tem problema de nada. Ou eu estou enganado no que eu estou dizendo aqui? Esse sujeito tem que ir para cadeia, ele e a curriola dele. Se tiveram todo esse tempo aí para poder lesar, para poder pôr encargos indevidos na conta de aposentados, já não chega o que é o massacre que vocês fazem diariamente, né? Com cobrança de impostos altíssimos, que aqui nesse país, por enquanto, nós não estamos só pagando imposto do ar que nós respiramos. Porque do resto nós pagamos de tudo. Cambada de sem vergonha, pilantras, safados vocês são. É isso que eu quero dizer. Ou eu estou enganado aqui? Ah, não, resolvemos por melhor afastá-lo. Afastá-lo, tinha que afastá-lo dentro de uma cadeia, para que nunca mais ele visse a cara da rua. É porque é da corja suas aí mesmo, então deixa passar, né? Aí não tem canetada. Eu queria ver se fosse ao partido contrário, o que vocês iriam dizer. Se fosse qualquer outro partido que tivesse lá, mas a indicação foi feita por você mesmo, sujeito. Estava lá exercendo um belo cargo aí, ganhando milhões por mês, e foi indicação sua. Então tem que afastá-lo, não pode pôr na cadeia, né? Cambada de pilantra sem vergonha. Muito bom dia, minha querida Solange La Silva. Ô, Solange, bom dia, seja bem-vinda, querida. Obrigado pela audiência e carinho aqui. Não é a verdade que eu estou dizendo aqui? Brincadeira não, tudo que é para lesar o povo, pode. Tudo que é para lesar o povo, pode. E principalmente se for do lado deles. Muito bom dia, meu querido Adriano Pereira. Ô, Dri, tá bom? Meu querido irmão Ismael Ramos Filho, meu querido Maezinho também tá aqui conectado. Obrigado, querido. Sejam todos muito bem-vindos. Mas não é uma realidade que eu estou dizendo. Isso aqui não tinha que afastá-lo. Ah, vamos afastá-lo para não dar problema. Afasta ele no fundo de uma cadeia, no fundo de uma prisão. Para mim, todo político que fosse pego, né? Depois de trânsito julgado e condenado, tinha que ter prisão perpétua nesse país aqui. Você vai aí, concorre a um cargo de deputado, de senador, seja que for, deputado estadual, federal, o que for. A partir do momento que você misturou o dinheiro do povo, né, que você lesou o povo e foi provado, comprovado, testado e julgado, você tinha que ter uma prisão perpétua nesse país aqui. Desculpa aqui, pessoal. Meti a mão no microfone aqui. Mas não é? Vocês tinham que ter uma prisão perpétua. Vocês não passam de canalhas. 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 Vamos em frente, tem mais notícia. Ó, se não derrubarem minha live hoje e não colocarem eu na cadeia hoje, não vai colocar mais. Vamos lá. Tô pouco me lixando com vocês. Olha, como eu disse, olha. Oh, meu Deus. Bolsonaro foi citado em um hospital. Matéria de Vitória Lacerda, do R7. Internado em uma unidade de terapia intensiva em Brasília, o ex-presidente Bolsonaro foi formalmente citado nesta quarta-feira no processo em que é acusado de liderar uma tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. A citação entregue por uma oficial de justiça no hospital do Distrito Federal foi assinada por ele às 12 horas e 47 minutos, dando início ao prazo de 5 dias para a apresentação de sua defesa prévia. O cara está numa cama, seja ele
do partido A, do B, do C, do D. Para onde que o cara ia correr? Hein? A decisão de realizar a intimação no hospital foi tomada pelo STF, após os ministros concluírem que Bolsonaro estava em condições de ser citado, especialmente porque, mesmo internado, ele realizou uma transmissão ao vivo na véspera, o que, segundo o dono do país, Alexandre de Moraes, demonstrou, abre aspas, possibilidade concreta de comunicação formal. Queria ver se fosse um da sua família ou se fosse você próprio. Porque quando falaram alguma coisinha para você no aeroporto, você queria mandar prender todo mundo. Com a citação, Bolsonaro agora poderá apresentar argumentos jurídicos, indicar provas e listar testemunhas de defesa. Caso não o faça dentro do prazo legal, o processo seguirá normalmente com a nomeação de um defensor público, conforme previsto no Código de Processo Penal. A ausência de manifestação não impede o andamento do caso. Eu não vou falar mal o resto. Eu não vou falar mal o que mandaram aqui, não vou falar mais nada. Eu só acho que tem o seguinte, está tão comprovada essa perseguição, está tão na cara de todo mundo que esse Alexandre de Moraes e mais uns par dele, com alguma exceção, se bobear, eles vão mandar, esse sujeito vai mandar ir lá no hospital, levar o Bolsonaro com cama e tudo para a cadeia. Porque se for nos trâmites legais, eles estão sentindo que a coisa está ficando cada vez mais difícil, porque sobre eles tem um monte de denúncia, um monte de coisa errada, que se deixarem passar, acaba com tudo isso. Mas enquanto Cabral, Renan Calheiros, recebe toda a mordomia desses caras aí, que tá lá em cima, lá, né? Porque eles estão tudo limpinho. Renan Calheiros, todos eles. Né? Renan saiu essa semana inteira na mídia aí. Ele tinha mais de 40 processos, foi tudo esquecido, engavetado, não deve mais nada para a justiça. Pode fazer o que quiser, Renan. Você tem lá, né? Os padrinhos. Não é verdade? Não é verdade o que eu estou dizendo? Agora, citar um cara no leito do hospital, isso para mim, é ter, no mínimo, um senso de ridículo na cara. Estão com medo que o homem fuja. Estão com medo que ele possa fazer alguma coisa, mas o sujeito lá, o comandante de toda essa trupe aí, ele não vai sossegar enquanto não pôr o Bolsonaro na cadeia, né? O Sérgio Moro ainda está fora aí das mídias, mas Sérgio Moro, pode aprontar o pelo que você vai também. Pode aprontar o pelo que você vai também. Né? Porque aqui, esse sujeito que está aí, que está lá tirando selfie lá na Itália, em vez de ir lá ver o Papa, levou uma curriola do caramba junto para gastar nosso dinheiro. Estão tirando selfie, ele, papagaio de pirata e mais um bando de safado lá, com alguma exceção. Aí o que acontece? Aqui o pau tá comendo, tem que pôr na cadeia. Leva com cama, com oxigênio, leva com tudo, ele tem que prender. Olha, não vai demorar para isso acontecer. Vocês aguardem para vocês verem. 12h15. Pinacoteca de Botucatu traz à exposição a história dos motociclos no Brasil. A mostra é uma realização da Prefeitura de Botucatu, Roberto Colício, Amantes de Antiguidades de Botucatu, AVAB e parceiros. A Pinacoteca Fórum das Artes recebe até o dia 17 de maio a exposição, abre aspas, a história dos motociclos no Brasil, fecha aspas. Uma oportunidade única para os apreciadores de veículos antigos conhecerem de perto peças raras do acervo pessoal do nosso querido Dr. Roberto Gabarra. A mostra apresenta modelos históricos que marcaram época e revelam as primeiras tentativas de transformar bicicletas em motocicletas. Entre os destaques estão Leonete Java,
década de 1950 e 1960. Monareta NSU, com motor da década de 1950. Gulvete, da década de 1950. A exposição pode ser vista de quarta a sexta-feira, das 8h30 às 17h, e aos sábados e domingos, das 11 às 17h, na Pinacoteca Fórum das Artes. A exposição é uma verdadeira aula de história sobre duas rodas e promete encantar o público com relíquias que retratam a evolução dos motociclos no Brasil. É bacana, hein, isso aqui, hein? E é merecedor, né? Nosso querido amigo Dr. Roberto Gabarra, né? Tem vários veículos, motocicletas, e vocês vão poder fazer uma viagem no tempo, né? Leve aí os jovens, as crianças, que não vai ser muito difícil ver os carros que eram lá de antigamente e as motocicletas que eram de antigamente. E o nosso querido Dr. Gabarra tem. Então, leve lá. Olha só, e por falar em leve lá, você sabe qual é a agenda de nebulização em Botucatu? Porque a campanha continua. Você não foi tomar sua vacina, ainda corra, né? Botucatu está muito baixo com adesão em vacinação, gente. E tem mais aqui, ó, do Departamento de Comunicação da Prefeitura. A Vigilância Ambiental e Saúde de Avás divulgou os locais onde serão realizadas as nebulizações veiculares. A aplicação do inseticida no período de 23 a 28. Começou ontem. A ação tem como objetivo de reduzir a população de mosquitos e a possibilidade de circulação das arboviroses, como a dengue. Durante a aplicação do inseticida, não é necessário que os moradores deixem suas residências, mas a orientação é para deixar aberta as portas e janelas dos imóveis. Começou ontem, às 17h30, foi no Residencial Caimã, Jardim América e Jardim Dona Marta, no distrito de Rubião Júnior. Hoje, às 6 horas da manhã, foi no Jardim Chácara dos Pinheiros e Vila Pinheiro. E às 17h30 desta quinta-feira, será na Vila Nossa Senhora das Graças, Vila Sossego e Jardim Bons Ares, também no distrito de Rubião Júnior. Amanhã, sexta-feira, às 6 da manhã, Vila Assunção e Secap. E às 17h30, Vila Ferroviária e Jardim Bom Pastor Dom Henrique. No sábado, 6 da manhã, Jardim Itamaraty. No domingo, 6 da manhã, Vila Sônia 2 e Vila São José. E na segunda-feira, dia 28, às 6 da manhã, Jardim Paraíso e Parque Residencial Primavera. A população, como sempre, é essencial no combate à doença, fazendo assim a vistoria do seu quintal, eliminando criadouros do mosquito e permitindo as ações de combate por parte dos agentes da prefeitura. Só em 2025, nós estamos em abril, já foram registrados 899 casos de dengue no nosso município, fora os exames que ainda não saíram. Então a gente tem que ficar atento, faça a sua parte e deixe o poder público fazer o deles também. Beleza? Olha aqui, meu querido Adriano Pereira. Odri, esse país está uma vergonha. Bom dia, Valério. Um abraço direto de Palmas, lá no Tocantins. Oh, que beleza. Muito feliz em tê-lo aqui, viu, Dri? Você é um grande irmão, desde a época de criança, lá na nossa querida Barra Bonita. A gente era bem molecão lá, né, Dri? Que prazer em ter você aqui, cara. E olha, agora direto de Palmas, no Tocantins, nos acompanhando aqui. Fico muito feliz e agradeço a você de coração pela sua participação. Seja sempre muito bem-vindo aqui e um abraço a você e toda a sua família aí, viu, irmão? Seja sempre muito bem-vindo aqui. Obrigado pela sua audiência e o carinho. 12 horas 20 minutos, tem mais. Botucatu recebe mais de 69 milhões em repasses estaduais até o mês de abril.
Cidade de Botucatu vem recebendo ao longo deste ano importantes repasses de tributos estaduais. Os valores ajudam a compor o orçamento municipal e garantir investimentos em diversas áreas como saúde, educação, infraestrutura e serviços públicos. Entre os tributos repassados pelo governo do estado estão esses: IPVA, parte do valor arrecadado com o imposto dos veículos registrados no município retorna diretamente para os cofres da cidade. Mais do que, para mim, tinha que retornar tudo. Né? Vai mandar para o governo estadual, federal, para quê? Compensação financeira pela exploração de gás natural e óleo bruto. Recurso destinado a municípios produtores ou afetados pela exploração desses recursos. IPI, exportação. Compensação financeira relativa à isenção do IPI em produtos exportados, com repasses feitos às cidades para equilibrar a arrecadação. Compensação financeira por uso de recursos hídricos para a geração de energia, também conhecida como royalties da energia, é repassada às cidades que possuem usinas elétricas em seu território ou entorno. Até o momento, Botucatu já contabiliza mais de 69 milhões em repasses provenientes desses tributos. Esses recursos são fundamentais para manter o equilíbrio fiscal do município e garantir que políticas públicas sejam executadas com eficiência e responsabilidade. Segundo a Prefeitura de Botucatu, alguns repasses têm aplicações obrigatórias em determinadas áreas. O restante é usado para despesas do município em geral. Os maiores repasses são ICMS e o IPVA, e são obrigatórias as aplicações em 15% na saúde e educação 25%. O restante do montante é utilizado para as demais despesas do município, junto com os recursos do Tesouro Municipal. Disse assim o secretário municipal da Fazenda, Luiz Guilherme Galerani. Tem que vir, né? O IPVA. Vai mandar tudo para o estadual, para o federal? Se estadual ainda faz alguma coisa. Agora, chegar no federal, a gente já sabe o destino, para onde vai, não é verdade? Para qual bolso vai. Estão mandando mensagem aqui. Cuidado, Valério. Cuidado que você fala que daqui a pouco bate a federal aí. Não tem problema, se eu tiver errado. Né? Não sei como não tiraram eu do ar ainda hoje. Não é verdade, pessoal? Hoje acho que deles tem algum só acompanhando o jornal. Senão já tinham mandado tirar, né? Mas vamos lá. Botucatu é destaque nacional por ações de prevenção a afogamentos. O trabalho de prevenção a afogamentos desenvolvido em Botucatu nos últimos 10 anos ganhou destaque nacional. O nosso querido bombeiro da reserva, Claudenir Celestino, idealizador da, abre aspas, Operação Viva Verão, fecha aspas, foi convidado a escrever um artigo no e-book Do Local ao Global, Mudanças Climáticas e Gestão de Riscos de Desastres, fecha aspas, lançado nesta quinta-feira, com transmissão ao vivo pelo canal do Fundag no YouTube. É o nosso querido, né, bombeiro Celestino. Esse é fantástico e todo esse trabalho que ele realiza aqui, a gente fica muito feliz e está sendo destaque, tanto aqui em nossa cidade, nacional e mundial, né, pelo reconhecimento dele, que é muito bacana. Pensa num profissional de alta capacidade. E agora está aí, mas aposentado, mas ele continua fazendo ainda muito pelo nosso município, por esse país inteiro. Tem mais. Dia Nacional da Libras. O NAP atua na inclusão da comunidade surda aqui em Botucatu. Todo esse material da comunicação da prefeitura. Hoje, dia 24, é celebrada uma data muito importante para a inclusão e a valorização da diversidade no Brasil, o Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais. Essa data marca a sanção da Lei
de número 10.436/02, que reconheceu oficialmente a Libras como meio legal de comunicação e expressão para a comunidade surda. Em Botucatu, o trabalho desenvolvido pelo Núcleo de Atendimento Pedagógico Especializado, nosso querido NAP, Alcir de Oliveira, tem sido essencial para esta temática. O núcleo oferece cursos gratuitos de Libras para a comunidade em geral, incentivando o aprendizado dessa língua rica e fundamental para a comunicação inclusiva. Em paralelo ao trabalho realizado com a população em geral, a Secretaria Municipal de Educação e o NAP mantêm uma parceria na inserção de intérpretes de Libras nas escolas, que atuam diretamente nas salas de aula com os alunos surdos da rede municipal de ensino. Também foi iniciado um trabalho de atendimento em horário extraescolar para esses alunos, com o objetivo de ampliar o vocabulário e desenvolver ainda mais a fluência em sua língua materna, Libras. Que bacana, hein? Mais do que uma celebração, o Dia Nacional da Linguagem Brasileira de Sinais é um convite à reflexão. O NAP tem um núcleo de atendimento, fica na rua Amando de Barros, 1520. Telefone 3811-3061, 997310754. Bacana demais, hein? Esse projeto é fantástico, né? E a gente sabe que muitas pessoas ainda deixam de procurar. Mas se você conhece alguém que passa, né, que tem esse problema auditivo e que não faça parte do NAP, leve, né? Leve ele até lá para que ele possa ficar, interagir. E o que é mais bacana, né? O que é mais bacana, a pessoa se torna aí muito mais sociável, integrado à sociedade, com muito, né? Muito mais sobre isso aqui. Não é verdade? Então vamos lá. Olha aqui, muito boa tarde, minha querida Regina Felício. Oi, Regina, obrigado pela sua audiência. Está aqui conectadinha também, junto comigo. Muito obrigado, seja sempre muito bem-vinda aqui. Um abraço à Regina, a todos da família, né? Mãe da Mariana lá, da nossa querida Mariana do Big Brother, se eu não estiver enganado, não é verdade? Então tá jóia, obrigado, viu? Seja sempre muito bem-vindo. Bem, pessoal, estamos chegando ao fim dessa edição desta quinta-feira, 12 horas 29 minutos aqui no estúdio. Quero agradecer demais a todas essas empresas aqui, ó, né? Todas essas empresas aqui que fazem parte da nossa família e acreditam no meu trabalho. E são meus parceiros. Aqui embaixo passa o nome de todos, aqui ó, Teco Auto Center, todos eles, Seven Motors, Borges Distribuidora, Max Veículos, a Gardel Seguros, o Senhor Brasil, olha isso, quanta gente, o Pesqueiro Altos da Serra, todo esse pessoal aqui faz parte da nossa família. A Jaguari Autopeças, essa eu indico, a Pavuna Fishing também, do meu amigo Renan, Churrascaria Tabajara lá do meu amigo Nene, o Espetinho do Bom do meu grande amigo Pascoal também aqui, a Duna Lounge Café, do meu querido Neto e da Sofia, o Teco Autoservice, o Acha Tudo aqui da rua João Passos, a Oremável Fiat, olha quanta gente boa, a Pantanal Pesca e Camping, um abraço lá pro Ricardo e pro Chiro, a Elete Informática, olha quanto parceiro aqui, a J Veículos, a Carlitos Colchões, que bacana, hein? A RPC Tecnologia também aqui junto comigo, Tecnologia e Serviços, a Rubio Gás, ligou, o Renatão entregou, a Claudinho Multimarcas também aqui comigo, a Casa de Materiais Padovan, agora em Rubião Júnior, também fazendo parte dessa grande família. Um abraço à família Padovan, a Serrana Alimentos, meu grande amigo Ishi, a Alfia e todos os seus colaboradores, a Farmácia Saúde Farma também aqui, a todos Botucatu, a Seven Motors, a Borges Distribuidoras,
distribuidora de doces, a Max Veículos, meu amigo Alessandro, o Andrezão, a Gardel Seguros também lá, bacana, do meu amigo Bruno, Senhor Brasil e por aí vai. Você quer fazer parte dessa grande família? Entre em contato 99715-8672 e eu terei o maior prazer em estar divulgando a sua empresa junto com essa grande família aqui. Gente, muito obrigado a todos que estavam e que estão conectados. Sejam sempre muito bem-vindos. Eu, Valério Moreira, estou me despedindo. Volto amanhã, sexta-feira, chegando o final de semana, a partir das 11h30, se assim ele permitir. Um beijo no coração de todos, fiquem com Deus e até amanhã. Valeu, obrigado, pessoal. Tô indo embora. Fui.